Por volta de 360 a.C., o filósofo grego Platão, em seus diálogos de Timeu e Crites, apresentou uma incrível história, um conto de uma civilização insular que era enigmática, e desde então cativou a imaginação de todas as gerações que se seguiram. Esta foi a história de Atlântida, considerada uma das sociedades mais avançadas do mundo antigo, uma ilha paradisíaca de navegadores habilidosos capazes de cruzar o Oceano Atlântico, para conquistar e explorar. Quando falamos em civilizações antigas e culturas, sabemos que elas florescem, desbotam e eventualmente desaparecem. A civilização maia foi um exemplo ideal deste espetáculo, e então será que o continente Atlante também teria sofrido o mesmo destino? Então venham conosco, meus amigos exploradores, pois trouxemos este vídeo para que, através dos relatos antigos e das descobertas arqueológicas, você possa se sentir dentro desta terra tão fantástica que foi a Atlântida. Meu nome é Fábio Luciano, e sejam todos muito bem-vindos ao canal Incrível História. Como já dizíamos na introdução do vídeo, a história da Atlântida vem do filósofo grego Platão, que nasceu em Atenas, Grécia, provavelmente no ano 427 a.C. Platão pertencia a uma das mais nobres famílias de Atenas. Em algumas de suas obras, como a de Eucrítes e o Timeu, ele narra que o renomado legislador ateniense chamado Solon conheceu a história da Atlântida quando visitou o Egito, e descobriu relatos sobre a cidade através de um sacerdote egípcio que dizia que a cidade existiu cerca de 9.000 anos antes de sua era. De acordo com os gregos antigos, Atlântida era uma ilha localizada no Oceano Atlântico, além do Estreito de Gibraltar. Era uma ilha paradisíaca, que desfrutava de impressionantes feitos de construção e engenharia, grande poder militar e realizações intelectuais, e uma abundância de recursos naturais muito superiores aos de outras terras. A ilha pertenceu a Poseidon, que se apaixonou por uma linda garota da ilha chamada Cleito, e se casou com ela. A história diz que Poseidon construiu uma cidade na esplêndida ilha, e um palácio para Cleito em uma montanha no centro da cidade. O casal teve 10 filhos, e com o tempo Poseidon distribuiu entre os filhos alguns reinos, dando a cada um uma divisão para governar. A história relata mais detalhadamente que Cleito, esposa de Poseidon, teve 5 pares de filhos gêmeos com Poseidon, sendo o mais velho, dos quais se chamava Atlas. Os 10 filhos herdaram a grande cidade e o primeiro filho, Atlas, tornou-se o primeiro governante da Atlântida. Acredita-se que a fértil e bela cidade de Atlântida, onde viviam os semideuses, era uma região autossuficiente onde as pessoas cultivavam seus próprios alimentos e criavam animais. Os agricultores da cidade costumavam cultivar as plantações nas planícies férteis dos arredores, com a ajuda de um sistema de irrigação altamente tecnológico. Eles também construíram belos edifícios e outras arquiteturas de materiais como pedra preta e vermelha. Eles também tinham acesso a metais raros e até ligas como latão, feito e usando cristais extensivamente para lazer e propósitos experimentais. No entanto, acredita-se que eles também construíram um enorme templo para seu pai, com uma estátua gigante de Poseidon em uma carruagem carregada por cavalos alados. A estátua foi totalmente construída em ouro, e colocada em um templo com seu teto em espiral tão alto que as nuvens flutuavam através das espirais do templo. Platão, falando sobre o misterioso reino, escreveu o seguinte: para o oceano, havia naquela época navegável, pois diante da boca que vocês, gregos, chamam, como dizem, as colunas de Hércules, havia uma ilha que era maior do que a Líbia e a Ásia juntas, e era possível para os viajantes daquela época cruzarem dela para as outras ilhas, e das ilhas para todo o continente em oposição a elas, que envolve aquele verdadeiro oceano. Concordando com Platão sobre o tamanho da ilha, Tertuliano, um dos primeiros autores cristãos que acreditava que Atlântida realmente existiu no Oceano Atlântico, disse que seria maior do que a Líbia e a Ásia juntas. Visto que muitos outros propuseram a localização da cidade de Atlântida no mar Mediterrâneo, surgiram narrações escalando o tamanho da cidade até Creta, a maior ilha da Grécia. Logo depois de travar uma guerra agressiva e não provocada em partes da Ásia, os atlantes foram derrotados pelo único exército disposto a defender o continente, os atenienses. Em meio às batalhas, os deuses lançaram violentos tsunamis, terremotos, tornados, furacões e inundações sobre o Império de Atlântida. A história de Atlântida é considerada um mito pela maioria das pessoas, mas não por todos. A antiga cidade grega, supostamente construída por Poseidon, o deus do mar,
teria sido destruída por um grande terremoto subaquático no ano 9600 a.C. A Atlântida foi destruída em um único dia, quando o mar se ergueu e invadiu a cidade. Se diz que apenas uma pessoa sobreviveu à destruição, uma pessoa que foi criada pelas Nereidas, as ninfas do mar, que cuidavam das crianças da cidade. No entanto, em muitas histórias após a Era de Platão, a Atlântida foi descrita como uma cidade gigante, sem nada específico sobre o tamanho da cidade. Edgar Cayce, um místico cristão americano, sugeriu que a Atlântida e a Eurásia eram do mesmo tamanho. Hoje, teorias populares colocam a Atlântida em locais como ao largo da costa de Chipre no Mediterrâneo Oriental, ao redor das ilhas dos Açores no meio do Atlântico, em algum lugar no Triângulo das Bermudas na costa dos Estados Unidos, ou mesmo em locais mais exóticos, como a Antártica e Indonésia. É claro que mais estudos convencionais apontam para a pequena ilha de Santorini, a ilha de Creta, Malta, Espanha e outros sítios arqueológicos ao redor do Mediterrâneo. No geral, existem inúmeras teorias sobre a localização da Atlântida, enquanto mais parecem surgir a cada ano. Apesar de todas as especulações científicas e não científicas, e devido à falta de evidências tangíveis no passado, a grande maioria dos historiadores modernos acredita que o conto da Atlântida de Platão é um mito, ou presumem que Platão criou uma história em torno de um lugar fictício, enquanto usando uma mistura de elementos reais de tempos posteriores. É possível então que a história da Atlântida tenha sido inteiramente uma invenção da imaginação de Platão. É certamente possível, embora se a história não for real, como podemos explicar de outra forma as evidências tangíveis que apoiam a história de Platão, incluindo vários locais contendo evidências de sua existência? Como já havíamos dito, a história relata mais detalhadamente que Cleito, esposa de Poseidon, teve 5 pares de filhos gêmeos com Poseidon, sendo o mais velho, dos quais se chamava Atlas. Seguindo no raciocínio de que o restante dos filhos de Poseidon e Cleito governavam outros reinos, onde estão o restante dos reinos perdidos de Atlântida? O que a arqueologia tem a nos dizer a respeito de descobertas que podem pelo menos nos dar pistas sobre pequenos fragmentos encontrados, que cruzam a história do grande reino de Atlântida, e seus supostos sub-reinos, que seriam governados talvez pelos demais filhos de Poseidon? Neste momento do vídeo pessoal, vamos analisar estes grandes descobrimentos ao redor do mundo que deixam claro que pode ter existido sim, um reino matriz, que no caso seria a capital de Atlântida, que deu origem a outros reinos, que teriam características que batem com a famosa e fantástica Atlântida. Antes de tudo, pessoal, se está gostando deste vídeo, já deixe seu like, e garanta a sua inscrição no canal, ativando o sininho das notificações para não perder nossos futuros vídeos. Os supostos reinos de Atlântida na Irlanda. Os cientistas reviram os olhos sempre que uma nova teoria da Atlântida emerge, porque os 3 fatores chaves, a conexão egípcia, a localização do Atlântico e a civilização avançada da Idade da Pedra, são as primeiras vítimas da próxima alegação fantasiosa. Os cientistas exigem provas com razão, e certamente, se tal cultura-mãe existiu, uma civilização que antecedeu os gregos e os egípcios, então deve haver alguma evidência física. Os acadêmicos afirmam que a Atlântida era uma fábula, mas isso não resiste a um exame minucioso. Textos egípcios antigos descrevem como seus ancestrais vieram de uma ilha sagrada no Oceano Atlântico que foi devastada por uma grande enchente. Outros afirmam que Atlantis afundou no fundo do oceano, eliminando todas as evidências. No entanto, geólogos que mapearam todo o leito marinho do Atlântico estão convencidos de que simplesmente não há espaço para uma ilha perdida naufragada. Eles insistem que não é cientificamente possível e que qualquer reivindicação de uma grande ilha submersa carece de credibilidade. Portanto, se a cultura-mãe da Atlântida algum dia existiu, ainda deve haver evidências acima do solo, não apenas especulação selvagem. Então, como podemos resolver esse enigma? Vamos deixar de lado por ora a história de Platão sobre Atlântida, e ir direto à fonte. O Egito Antigo. Textos egípcios antigos descrevem como os ancestrais do Egito vieram de uma ilha sagrada no Oceano Atlântico que foi devastada por uma grande enchente. Soa familiar? Foi isso que a equipe da Keystone University pensou. Em uma das maiores investigações já realizadas sobre a lenda da Atlântida, a equipe de pesquisa de Keystone usou técnicas de ponta de várias disciplinas e revisou milhares de textos antigos, incluindo manuscritos raros do Egito, Grécia e Irlanda. Como resultado, eles compilaram mais de 1000 evidências para apoiar uma localização surpreendente, mas óbvia,
para uma possível área perdida de Atlântida. Esta não é a primeira vez que a Irlanda é citada como Atlântida. Em 2004, o Dr. Uffe Ersson, um renomado e premiado cientista sueco, publicou o livro Atlantis from a Geographer's Perspective, e um artigo científico que afirmava que a Irlanda era a lendária Ilha Perdida. Além disso, ele afirmou que a descrição física e as medidas da Atlântida de Platão combinavam perfeitamente com a Irlanda. Suas afirmações o expunham ao desprezo e ao ridículo de seus colegas, que o informaram que escrever seriamente sobre a Atlântida era equivalente a um suicídio profissional para um acadêmico. Mesmo assim, ele foi em frente. Quando entrevistado, ele disse o seguinte: às vezes, um cientista precisa fazer o que um cientista precisa fazer. A equipe da Keystone concorda com as descobertas de Ersson. Além disso, a pesquisa deles inclui muitas evidências adicionais que simplesmente não estavam disponíveis para Ersson quando ele escreveu seu livro, anos atrás. É um fato histórico bem conhecido que a civilização egípcia antecedeu os gregos em milhares de anos. Também é bem conhecido que as construções da Idade da Pedra, na Irlanda, foram construídas muito antes das pirâmides e templos egípcios. Uma teoria virtualmente desconhecida, mas bem evidenciada, é que os construtores de Newgrange, o espetacular templo da Idade da Pedra da Irlanda, usaram barcos para transportar dezenas de pedras enormes de Clogheryad, que fica a mais de 30 quilômetros de distância. Algumas dessas rochas pesavam até 10 toneladas. Imagine a qualidade do barco e o nível de habilidade necessário para carregar e descarregar pesos tão grandes, quanto mais transportá-los. Estima-se que os cais e barcos da Idade da Pedra encontrados perto de Newgrange tenham pelo menos 5.000 anos, o que os torna mais antigos do que as pirâmides. Newgrange também está perfeitamente alinhado com o sol nascente no solstício de inverno, assim como centenas de megálitos irlandeses, o que demonstra um nível impressionante de conhecimento astronômico, matemático e de construção obtido pelos primeiros irlandeses. Nós sabemos com certeza que os irlandeses da Idade da Pedra eram astrônomos mestres. Temos certeza de que foram mestres construtores. Sabemos com certeza que os irlandeses tinham barcos. Não é muito exagero imaginar os irlandeses errantes navegando de sua ilha natal no Atlântico, para explorar o resto do mundo. A característica mais marcante da Atlântida é que ela era uma ilha localizada no Oceano Atlântico. Obviamente, a Irlanda é uma ilha no Atlântico com um povo, uma língua e uma cultura ancestral. Existem cerca de 100.000 construções da Idade da Pedra remanescentes na Irlanda, incluindo os megálitos mais espetaculares da Terra, como seria de esperar se eles realmente fossem uma civilização primitiva avançada. Construções semelhantes, montes, marcos, círculos de pedra, dolmens, túmulos de passagem, são encontradas em todo o mundo, provando que o mundo inteiro, não apenas a Irlanda, tem uma história antiga impressionante e esquecida. Alguns afirmam que Atlantis está no fundo do oceano. No entanto, a ciência eliminou isso como uma possibilidade e uma ilha no Atlântico que existe é uma explicação muito mais viável do que uma ilha que não existe. Existem muitas descrições da Atlântida de Platão que se encaixam perfeitamente na Irlanda, embora também haja muitas outras que não. A Atlântida de Platão era uma ilha do Atlântico com uma planície fértil e circular que era cercada por montanhas que desciam em direção ao mar. A Irlanda é uma das ilhas da Terra com essas características. A Atlântida de Platão tinha um clima temperado capaz de produzir 2 safras por ano. A Irlanda tem um dos climas mais temperados do planeta e até hoje é capaz de produzir 2 safras por ano, cevada no inverno e na primavera. Enquanto isso, os campos de seide da Irlanda são os campos agrícolas mais antigos da Terra. A Atlântida de Platão tinha muitas fontes quentes e frias. A Irlanda tem 27 fontes quentes e milhares de fontes frias, conhecidas localmente como poços sagrados. O conto de Platão também descreve a cidade de Atlântida, uma enorme cidade circular com abundância de elefantes, ouro e marfim. Na verdade, esta é uma referência à antiga cidade de Cerne, um antigo assentamento irlandês na Mauritânia, na África. Cerne é derivado da palavra irlandesa cairn, que significa pedras empilhadas. Cairns também estão fortemente associados ao deus mensageiro grego Hermes e seu equivalente egípcio Tote. O local da cidade de Cerne, a cidade perdida de Platão, Atlântida, também é conhecido como o Olho do Saara ou a estrutura de Richard. Curiosamente, na história grega, o nome Cerne na verdade se referia a 2 lugares distintos,
uma cidade africana perto das montanhas do Atlas, e uma ilha no Oceano Atlântico que ficava a 12 dias de navegação do Estreito de Gibraltar. Da mesma forma, a Atlântida de Platão era uma combinação dos mesmos dois lugares separados, a ilha de Atlântida, que supostamente seria a Irlanda, e a cidade de Atlântida, ou mais precisamente a cidade de Cerne, o olho do Saara, na Mauritânia. Na mitologia grega, Atlas foi o primeiro rei de dois lugares distintos, a ilha de Atlântida e o reino da Mauritânia, na África. As montanhas Atlas, que circundam o olho do Saara, ainda levam seu nome até os dias de hoje. O grego Diodoro, em sua biblioteca de história, descreve como os atlantes eram um povo civilizado que tinha um assentamento chamado Cerne, perto das montanhas do Atlas, e que foi aqui que as beligerantes Amazonas, um feroz exército de guerreiras da Líbia, massacraram os atlantes antes de atacar a Grécia e travar a guerra na região. A história grega é muito consistente em apoiar o relato de Diodoro, mas não o de Platão, de que foram na verdade as Amazonas que atacaram a Grécia, não os atlantes. Os antigos anais irlandeses contêm muitos registros de viagens à Grécia, Mauritânia e Egito. As guerreiras amazonas também são mencionadas, assim como uma tentativa de invasão da Irlanda pelos gregos e romanos, que foram derrotados na Batalha de Ventre no condado de Kerry. Talvez seja aqui, na selvagem costa atlântica da Irlanda, que a famosa Nona Legião desaparecida de Roma encontrou seu fim. Platão descreveu como a Atlântida foi engolida pelo mar. Esta é uma referência a um enorme tsunami que dizimou a Idade da Pedra na Irlanda. Praticamente todas as culturas na Terra têm uma história de origem envolvendo um grande dilúvio. O que é único sobre os irlandeses é que eles têm vários registros de vida antes, durante e depois dessa grande enchente. Os antigos anais irlandeses contêm até mesmo os nomes dos sobreviventes do dilúvio que conseguiram escapar de barco ou sobreviveram chegando a terras mais altas. Na costa oeste da Irlanda, há contos populares de um tsunami gigante há cerca de 12 mil anos. Histórias semelhantes também são encontradas em Oná, na Escócia. Vários textos egípcios antigos, incluindo o Livro dos Mortos, os textos das pirâmides e o hino de Ramsés IV, falam de 10 reis que governaram durante o reinado dos deuses. Um deles foi Tote, o fundador da civilização egípcia, que nasceu em um país distante a oeste, um país que ficava do outro lado de uma extensão de água. Outro nome para essa terra em textos egípcios era Orani, que é etimologicamente muito próximo de Eri, o antigo nome da Irlanda. De acordo com textos egípcios, esta ilha no Atlântico foi inundada por água. Os 10 reis, incluindo Tote, viajaram para o leste em segurança de barco. As histórias falam dos fundadores do Egito que chegaram de uma ilha no Atlântico há cerca de 11.900 anos. Então, se Atlântida e Irlanda são a mesma coisa, e alguns dos sobreviventes de um tsunami que atingiu a ilha escaparam de barco para o Egito, então seria de esperar que houvesse ligações claras entre os dois lugares. Existem muitos destes links, um dos mais interessantes deles é o genético. A combinação estereotipada irlandesa de cabelo ruivo, olhos azuis e pele branca leitosa, é a combinação genética mais rara na Terra. Menos de 1 milhão de pessoas, 0,1% da população humana global, possuem essa combinação genética. A Irlanda tem a maior concentração de genes ruivos do mundo, e ao longo da história, grupos de ruivas foram encontrados espalhados por todo o mundo. Estes são os descendentes dos antigos irlandeses, e incluem os fenícios, hebreus, berberes e arianos, indo-europeus. Múmias ruivas foram encontradas em todo o mundo, incluindo na Nova Zelândia, China, Peru e Alasca. Milhares de múmias louras e ruivas foram encontradas em todo o Egito. O faraó egípcio Ramsés II, por exemplo, tinha cabelos ruivos, assim como pelo menos 6 outros faraós. Apesar das afirmações em contrário, foi provado de forma conclusiva que o cabelo de Ramsés era naturalmente vermelho, e não foi tingido de vermelho como resultado de um pigmento tingido, ou do processo de embalsamamento. Um texto hieroglífico encontrado em Abidos por Sanfrindez Petri em 1901 no cenotáfio do faraó Menes diz o seguinte: Rei Menes, o governante de Misraim, fez o curso completo até o final da terra do pôr do sol. Velejando em navios, ele completou a inspeção das terras ocidentais. Ele construiu lá uma propriedade na terra Orani. No Lago do Pico, o destino o perfurou por um horne. Esta placa perfurada de madeira suspensa é dedicada à sua memória.
Como já mencionado, Urani seria outro nome para a Irlanda. Curiosamente, quando a tumba egípcia do faraó Menes foi aberta, descobriu-se que estava vazia e seu corpo estava em outro lugar. Foi então que o explorador Lawrence Waddell descobriu o local de descanso final de Menes, em Knockmany, na Irlanda. Ele descreveu como a escrita linear suméria em uma pedra no local era quase idêntica à encontrada na tumba egípcia vazia do faraó. Parece que Menes morreu de uma picada de abelha na Irlanda e foi enterrado em Knockmany, embora o local nunca tenha sido escavado para confirmar essa descoberta. Nem o túmulo da Escócia no condado de Kerry, que é amplamente aceito como local de descanso da filha de um faraó egípcio, que chegou à Irlanda por volta de 1700 a.C., também não. Na verdade, são muito poucos sítios arqueológicos antigos da Irlanda que foram escavados. E possivelmente deve ser o lugar menos escavado da Terra. No entanto, algumas evidências surpreendentes foram encontradas nos poucos locais que foram examinados. Por exemplo, um colar de contas de faiança egípcia real foi encontrado na colina de Tara, no condado de Meath, durante uma escavação em 1955, enquanto um crânio de macaco barbárie de 2.500 anos, nativo do norte da África, também foi encontrado durante escavações no Forte Naval, no condado de Armagh. Na minha opinião, o lugar onde esteve Atlântida é difícil de se confirmar, mas podemos sim supor várias localizações como já demonstramos neste vídeo. Mas além de saber o lugar onde se situava Atlântida, existe algo ainda maior em minha opinião. Quando olhamos os povos antigos que demonstram ter sido muito avançados, desde a agricultura até os projetos mais mirabolantes como a construção das pirâmides, conseguimos entender que eles eram possuidores de um conhecimento muito superior ao nosso de hoje em dia. Então, acima de nos apegarmos a localizações, e sim em locais que temos a certeza de que existiu sim uma grande sabedoria, uma tecnologia super avançada como por exemplo o Egito. Podemos entender sim, que Tote, como sendo um antigo cidadão da Atlântida, trouxe para o Egito este conhecimento e com base no que vemos lá no Egito podemos sim ter uma grande noção do que foi o grande reino de Atlântida. Quando olhamos mais profundamente para o Egito como um todo, e não somente pontualmente nas pirâmides de Gizé, ou nos outros grandes templos que lá estão separadamente, conseguimos enxergar o quão grande foi o conhecimento dos possíveis antigos habitantes de Atlântida. Vou-lhe citar um pequeno exemplo de como as construções dos monumentos que estão à margem do rio Nilo foram feitas simetricamente planejadas. Quase não falamos a respeito do lado sobrenatural aqui no canal, mas devido a estarmos falando sobre os Atlantes devemos citar, pois este conhecimento que vem destes tempos antigos, aos quais foram sim revelados à humanidade pelos Benai Elohim, aqueles que foram chamados filhos de Deus por Moisés, ou se você quiser pode chamá-los de deuses Atlantes também. Eles migraram para o Egito pois ali, por ser a região onde o Deus Yahvé criou o ser humano, emana um tipo de energia muito forte. E definitivamente aqueles templos que estão localizados ali todos têm uma localização precisa, pois foram feitos por aqueles que conheciam a sabedoria divina, que conheciam a geometria sagrada. O Nilo é como se fosse uma espinha dorsal, a qual os templos estão construídos propositalmente em regiões específicas, para que naquela época eles pudessem acessar energias muito fortes para alcançar os seus propósitos. Pois com o tempo eles iriam evoluindo seu conhecimento em cada tempo, como é feito hoje nas câmaras, nos degraus de grandes ordens iniciáticas. Muitos sábios da época foram lá porque queriam também saber este conhecimento e ser iniciados em seus conhecimentos. Mas, a história é clara, os egípcios entraram em declínio, sua ganância cresceu muito e hoje ficaram só resquícios de uma grande história que eles tiveram. Pois bem pessoal, sabemos que sim, existiu uma grande civilização muito avançada nos tempos antigos. Pois como vemos em toda a Terra existem várias provas disso, a exemplo as grandes construções maias, as grandes construções do Egito, templos incríveis como o Templo de Júpiter e tantos outros mais que até hoje só existem hipóteses de como em um tempo tão antigo, conseguiram os construir com tanta precisão, e hoje não conseguimos fazer os mesmos feitos das antigas civilizações. Definitivamente sim. Os Benai Elohim, ou como estamos os chamando, os Atlantes, sim, os filhos do Deus Yahvé estiveram por aqui, e hoje temos estes rastros de histórias, que foram contadas pelos antigos sábios como Platão, Pitágoras, Solon, Moisés, José do Egito,
o grande Cristo, o qual deixou seus grandes ensinamentos para sermos pessoas do bem nesta terra. Espero que tenham gostado deste vídeo, nós o fizemos com muita dedicação e carinho para vocês. Não esqueçam de deixar o like, e também deixar seus comentários. Um grande abraço a todos, e até os próximos vídeos.